Então, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos terminar aí o módulo 14, e a semana passada nós estudamos sobre a lei de destruição. Hoje é a lei de conservação que a Lúcia preparou para nós. Então, Lúcia, fica à vontade. Boa noite a todos. Então, o slide seguinte, por favor, Ana. O foco e a finalidade desse módulo é nos ajudar a aprender a entender que as leis divinas, sábias e imutáveis são sempre adequadas e necessárias à dinâmica da vida. Vimos na semana passada com a Ana a lei da destruição, que para muitos tem um sentido, mas à luz da doutrina espírita é mais renovação do que destruição. Quando nós lemos o resumo da nossa apostila, ficou muito claro, muito racional, que é necessário que tudo se destrua para renascer, renovar, regenerar. Então, para maiores esclarecimentos a respeito, nós recomendamos a leitura do Livro dos Espíritos, pergunta 728. Tudo que é matéria é transitório e passageira, a única coisa efetiva na realidade existencial é o princípio espiritual. O próximo, por favor. Então, o primeiro item da nossa aula de hoje tem como subtítulo Instinto e inteligência. E se nós pensarmos numa definição clara e objetiva para instinto, nós veremos que é uma força oculta que possibilita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. É realmente um tema fascinante, muito bem inserido no planejamento divino, como a Ana falou, diretamente relacionado com a lei de conservação, e funciona num processo automático. É uma resposta automática e natural do ser humano. Por que que nós dizemos automática? Porque para o instinto não há necessidade de reflexão consciente, tanto para o ser humano como para os outros animais. O instinto, essa força poderosa, desempenha papel importante, muito importante, na sobrevivência e bem-estar do ser humano e também dos outros animais, como dissemos agora há pouco, né? Eu digo automático porque fica bem claro que não há necessidade de reflexão consciente na hora da vivência instintiva. O instinto desempenha papel importante na sobrevivência e no bem-estar dos indivíduos. É importante exatamente por isso, porque assegura, facilita, favorece a sobrevivência com a autopreservação. Ajuda a criatura, humana ou animal, a evitar perigos. Ajuda a proteger a si mesmo e aos outros. O instinto é também muito importante nos relacionamentos, porque induz ao instinto social que ajuda a formar e manter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. E isso é importante para valer, porque o homem é um ser social. O instinto também ajuda nas tomadas de decisões, possibilita tomar decisões rápidas e intuitivas, especialmente nas situações de estresse, nos momentos de dúvida, de incerteza, que a decisão tem que ser rápida, que não há tempo de pensar muito, né? Então, é realmente um talento de fundamental importância na nossa bagagem. O próximo, por favor.
Repetindo, nos instintos não há reflexão. Se vocês quiserem maiores informações a respeito, vejam em Gênesis, capítulo 3, item 11, quando Kardec analisa conosco como é o comportamento dos animais, como acontecem os condicionamentos. Ah, quando eu digo condicionamentos, vamos pensar no dia a dia. A gente tem um cachorro. Se esse cachorro é criado na corrente e maltratado, ele vai ficar uma fera. Mas se ele recebe carinho, se ele é, está habituado a outro tipo de tratamento, de energia, ele vai se tornar um animal dócil. É, esse processo educativo, entre aspas, vai estabelecer, vai definir um padrão comportamental para ele. E isso é muito conhecido, exatamente por causa do trabalho do grande cientista Pavlov. Eu acredito que vocês todas conheçam, mas é sempre bom a gente repetir para alinhavar bem o nosso raciocínio em relação à matéria da aula. O que foi que Pavlov fez? Ele, das suas experiências com os cachorrinhos, ele tocava um sininho e oferecia um pedaço de carne. Ele fez isso umas tantas vezes. Depois de um certo período, bastava ele tocar o sininho que o cachorrinho já ficava todo feliz, salivando, balançando o rabinho, porque sabia que ia ganhar a carne. Então, realmente, o instinto pode ser trabalhado, pode ser condicionado. Para os homens, o instinto é efetivamente um guia seguro que não se engana. O exemplo prático disso é perigos imprevistos. Você está andando numa rua, vem um carro com alta velocidade, você não raciocina, eu preciso correr para desviar do carro. Você corre sem pensar. Da mesma forma, no caso de fogo, você automaticamente, instintivamente, tira a mão do fogo, ou o cisco do olho, enfim, está sem que haja raciocínio, sem que tenha que pensar, né? Então, fica bem claro que nos instintos, tanto no animal como no ser inteligente, não há reflexão. Vale a pena lembrar que muitas vezes o nosso instinto pode ser influenciado por experiências passadas, por cultura, por ambiente, e nem sempre é confiável, porque esses condicionamentos podem funcionar ou automaticamente ou não, mas em todo caso é um mix de experiências e de vivências, né? O próximo, por favor. Nesse slide, nós vamos aprofundar a nossa reflexão em relação à inteligência. A definição, à luz da doutrina espírita, para inteligência é: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com as circunstâncias. É um conceito amplo e complexo e, sem dúvida nenhuma, significa uma fundamental diferença, bem claro na nossa apostila, na página 118. Quem não leu, procure ler. Nós estamos sempre insistindo com vocês que não deixem de ler antes e depois da aula a matéria da apostila, porque é um trabalho primoroso, né? A inteligência pode também ser definida como capacidade de processar informações, como recurso para aprender e adaptar-se a novas situações. Quanto mais inteligente, mais facilidade, maior adaptação. O que que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa tem um QI mais singelo, tem o talento da inteligência menos desenvolvido, ela tem dificuldades para mudanças,
para ambientes novos, para amizades novas. E já a pessoa que tem esse talento já mais trabalhado e desenvolvido, tanto ela. Bom, então eu vou ler o slide todo para retomar. Definição de inteligência. Inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com as circunstâncias. É fundamental a diferença que existe entre instinto e inteligência. E também existe uma diferença significativa entre inteligência humana e aquilo que nós costumamos chamar de inteligência no animal, porque depois dessa aula nós vamos concluir, sem sombra de dúvida, que o animal não tem inteligência semelhante à do homem. É um instinto bem desenvolvido, mas não é inteligência. O animal tem um tipo especial de inteligência adequada para o seu momento do reino animal. E eu estava comentando ainda há pouco sobre o trabalho de Pavlov, mostrando como não só os animais, como também o ser humano pode ser submetido a condicionamentos. A inteligência pode ser definida como capacidade de processar informações, de aprender e adaptar-se a novas situações. Quanto mais inteligente a criatura, mais facilidade ela tem para se adaptar a situações novas. Mais facilidade ela tem para resolver problemas, para tomar decisões e, inclusive, para comunicar-se de forma eficaz. O próximo, por favor. Nesse slide, nós vamos pensar um pouquinho acerca do livre-arbítrio. Vamos lembrar que o ser inteligente, que aí eu estou chamando de homem, com o livre-arbítrio, o homem mobiliza, dinamiza a utilização desse talento importante. E esse talento, como tudo mais na bagagem espiritual, é condizente com o grau evolutivo do espírito. A ciência acadêmica, muito especialmente um respeitável cientista chamado Howard Gardner, é, fez um trabalho muito sério a respeito do que é esse talento da inteligência, e ele chegou à conclusão que, na verdade, nós temos 7 tipos de inteligência. Até antes do trabalho do Dr. Gardner, o mundo conhecia 3 tipos de inteligência. O QI intelectual, antigo, já sobejamente conhecido por todos, o quociente intelectual, mais recente, e numa última e novíssima descoberta por uma médica da universidade, esqueci o nome da universidade dela, fez pesquisas e comprovou a existência do nosso quociente espiritual. Mas, de qualquer forma, o importante é que a gente saiba que os talentos estão na nossa bagagem de espírito imortal como sementes, necessitando ainda de todo um processo de desenvolvimento, e à medida, nas sucessivas encarnações, de acordo com o trabalho realizado, esses talentos vão sendo desenvolvidos, né? A ciência acadêmica fala também que a inteligência é influenciada por fatores genéticos, ambientais e educacionais. Vejam vocês como é complexa a realidade da nossa bagagem, da bagagem do princípio espiritual, inteligente e individualizado, né? E esse talento, como os demais talentos que temos,
podem sempre ser desenvolvidos e melhorados. Podemos passar para o próximo slide. Aí entramos no subtítulo da nossa aula, que fala sobre o necessário e o supérfluo. E quais são as informações ressaltadas na nossa apostila? É que a diferença que existe entre o necessário e o supérfluo é que o necessário é tudo aquilo que é essencial para sobreviver, para o bem-estar, para a dignidade do ser humano. E o supérfluo é aquilo que vai além do necessário, diretamente relacionado a desejos e a luxos. Ah, Quando eu estava lendo a apostila e preparando essa nossa conversa fraterna, eu lembrei que todos esses temas abrangentes aí do necessário e do supérfluo trazem para nós questões de prioridade, de estilos de vida. Ou seja, o necessário é aquilo que é essencial para a sobrevivência e para a segurança do ser humano, para o seu bem-estar. Quais são essas necessidades básicas? O que é que nós podemos chamar de essencial? Alimentação, água, a moradia, a saúde, a educação, a segurança, enfim, itens sem os quais a vida seria desconfortável e muitas vezes até impossível. O supérfluo, por sua vez, é aquilo que não é essencial. Se ele não existir na nossa vida, a vida continua. Todo mundo sobrevive sem esses recursos, sem esses valores. São aqueles fatores extras que podem trazer conforto, trazer prazer, trazer status, luxo, como viagens, como entretenimentos, como tecnologia avançada, como grifes e etc., né? O livro dos Espíritos comenta bem isso nas perguntas 711, 712 e 712A. Se vocês quiserem adotar para ler depois, é sempre bom repensar, né? Essa linha divisória do necessário e do supérfluo varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Quando eu estava fazendo essa sinopse para comentar com vocês, eu me lembrei de uma historinha simpática de Gandhi. Ele já respeitável, já conhecido pelo mundo inteiro, foi convidado para vir a Londres para receber um prêmio. E nessa viagem, assessorado pelos seus anfitriões, ele andando pela rua, a uma certa altura, ele parou em frente de uma vitrine de uma loja muito bonita e ficou parado, olhando, prestando muita atenção na vitrine. E aí a pessoa que o assessorava perguntou se ele queria alguma coisa, se queria fazer alguma compra, entrar, ou enfim, qual era o foco do interesse dele ali. E ele virou tranquilamente para o seu amigo e disse: Eu estou aqui só constatando quanta coisa que existe que eu não preciso. Então, é uma questão mesmo individual, né? E quando nós falamos que varia de cultura para cultura, é, vamos pensar, por exemplo, no esquimó. O que é essencial para o esquimó, para nós é completamente desnecessário, né? Então, por isso é que nós temos certeza dessa variação das necessidades. O próximo, por favor. Esse slide eu preparei com muito carinho, porque é uma das passagens do Evangelho que toca mais o meu coração. Quando Jesus nos aconselha, nos orienta a vivermos com mais leveza, com menos apego, com menos preocupações, né?
Eu tenho certeza que vocês todos conhecem o olhai as aves dos céus, elas não plantam nem ceifam, e Deus toma conta delas. Olhai as flores do campo, que com a sua beleza, com a sua delicadeza, se vestem melhor do que o próprio rei Salomão, que historicamente, biblicamente, vivia só entre sedas preciosas, né? Então, é, nós vemos que o planejamento divino é perfeito. É, nós podemos confiar no planejamento divino, nós não precisamos ficar aflitos com o que vai acontecer conosco. Isso não quer dizer acomodação, isso não nos libera do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de trabalhar, de fazer a nossa parte, porque trabalho é uma lei divina. Mas é fazer sem estresse, sem ansiedade, é, como diz a passagem evangélica, não é a vida mais do que o corpo, né? Então, nós precisamos caminhar no nosso dia a dia, cumprindo as nossas obrigações da melhor maneira possível, mas sem aflição e sem ganância, né? Bom, o próximo, por favor. Nesse slide, nós vamos refletir juntos acerca da certeza que temos de que Deus existe, de que Ele é a inteligência suprema do universo, que na sua onipotência, na sua onisciência, na sua competência, cuida de tudo nos mínimos detalhes, desde o nível individual até o cósmico, desde o microcosmos até o macrocosmos. Nós não precisamos ensinar nada para Deus. Ele, na sua sabedoria, na sua competência indiscutível, provê a todas as necessidades humanas. E sempre de uma forma perfeita, né? A questão que nos cabe a cada um de nós agora, no nosso atual grau evolutivo, é encontrar um equilíbrio saudável, racional, entre o necessário e o supérfluo, que nós sabemos, pelo que conversamos até agora, pode ser uma escolha consciente e libertadora. Então, eu vou buscar me cercar dos recursos necessários para uma boa qualidade de vida, mas sem me afligir pelo supérfluo, sem ter a preocupação de amontoar mais coisas do que o necessário. O próximo, por favor. Ah, nesse slide, nós vamos pensar juntos que para viver os ensinamentos de Jesus, o fundamental é que aproveitemos a bênção do tempo. Está lá no Novo Testamento também. A cada dia basta aflição. Se nós quisermos ter equilíbrio, ter paz, ter serenidade, nós precisamos focar o nosso interesse, a nossa atenção, os nossos cuidados no dia de hoje. A doutrina é tão clara nisso, isso traz tanta paz para a gente. Ah, por exemplo, eu ficar sofrendo por coisas que aconteceram no meu passado, comportamentos equivocados, decisões infelizes que tomei, enfim, experiências lamentáveis, eu vou me desequilibrar, me desarticular emocionalmente, não vou consertar, porque o que está feito, está feito. Tem um ditado popular que diz que não adianta chorar sobre o leite derramado, né? O passado vale pela experiência que nos trouxe. Então, com erros e acertos, a gente vai tirar a conclusão e incorporar a experiência na nossa bagagem de espíritos imortais e vamos seguir adiante. Também a doutrina nos ensina a não ficarmos muito preocupados com o futuro.
Como é que vai ser, se eu vou conseguir criar os meus filhos, se todo mundo vai ter saúde, quando é que eu vou morrer, e coisas assim, ou se vou ter emprego, se não vou ter emprego. É uma aflição desnecessária, porque ninguém sabe quantos anos tem pela frente. Por que ficar pensando na velhice, pensando na aposentadoria, se a gente pode morrer amanhã? Né? Então, o nosso foco é o hoje que nós, para o hoje que nós temos que canalizar todo o nosso esforço, toda a nossa atenção, todo o nosso trabalho, todo o nosso tempo, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, é a nossa experiência, a nossa prática, é a nossa oportunidade de aprender, de trabalhar e servir em nosso próprio benefício e em benefício daqueles que convivem conosco, né? É, a doutrina espírita, a abençoada doutrina espírita, não nos proporciona oportunidade da fé racional. Nós temos certeza de que Deus existe, de que é uma inteligência superior, uma força divina que planeja e providencia tudo na vida, inclusive ah, detalhes que nós ainda desconhecemos em relação ao universo propriamente dito. Ó, com essa fé racional, com essa certeza de que o acaso não existe, eu fico tranquila, eu fico em paz, eu não tenho mais dúvida de que tudo tem um propósito, tem uma razão de ser, né? Muito importante aprendermos a confiar em Deus, a entregar a nossa vida a Deus. Se nós tivermos qualquer tipo de preocupação individual, familiar, profissional, em vez de ficar estressado, ficar com medo, a gente só tem que fazer a ligação e dizer: Pai, seja feita a vossa vontade. Eu entrego a minha vida a Deus, mas entregar de verdade. E não de braços cruzados, fazendo a nossa parte, buscando soluções. É um dos grandes segredos da vida, é a gente não pensar no problema, é pensar na solução. Aí a vida flui de uma maneira mais positiva, mais correta, mais adequada. O próximo, por favor. Nesse slide, nós vamos refletir acerca da valorização da vida, da importância de darmos valor a cada momento. Vou ler bem pausado para a gente poder refletir junto. Momento. O acordar, o trabalhar, o descansar, o ter alegrias, o ter compromissos, todos eles são importantes, tudo é lição que vai ser incorporada na nossa bagagem de espíritos imortais, não só para a presente vida, para futuras vidas. Precisamos valorizar as pessoas, porque não é por acaso que as pessoas entram na nossa vida, cada um vem com uma finalidade para nos ajudar, para nos é, para acrescentar alguma experiência de vida na, na nossa bagagem, né? Essas experiências múltiplas, uma vez bem administradas, bem racionalizadas, farão parte da nossa bagagem de espíritos imortais, nessa vida e em futuras vidas. Então, eu não posso malbaratar o tempo, eu não posso desperdiçar o tempo, eu tenho que pensar, analisar cada momento, cada circunstância, cada conversa, cada resposta, cada atitude, porque tudo isso é energia positiva ou negativa incorporada na minha bagagem. O mesmo com relação a sentimentos. Todo sentimento de amor ou desamor que a gente exteriorizar vai ser incorporado na realidade, na nossa realidade existencial. Sentimentos, pensamentos, por mais
singelos que pareçam, ah, esses detalhes, eles farão, na somatória final da nossa caminhada, uma diferença significativa. Ah, quando nós falamos em acreditar em Deus, acreditar no planejamento divino, é bom que a gente reflita que o acreditar é diferente de saber. Quando eu digo para vocês que hoje é dia 10 de março de 2026, eu não estou falando para vocês que eu acredito que é essa a data. Não, eu sei. Não há margem nenhuma de dúvida. Essa deve ser a nossa postura em relação a tudo na vida, considerando o conhecimento que temos acerca da existência de Deus e das leis divinas, né? E essa fé racional amplia o sentido da nossa vida, amplia os nossos horizontes, dá um sentido maior, um propósito mais profundo para a nossa vida. E dentro dessa linha de raciocínio, dá para a gente acalmar a mente, acalmar o coração, quando pensa naquela frase, do Evangelho: a cada dia basta a sua aflição. É uma frase profunda, sábia, que nós não podemos deixar de acatar. O próximo, por favor. Caminhando para a conclusão da nossa aula, nós vamos repetir acerca dessas colocações acerca da valorização da vida. Então, no último parágrafo da nossa apostila, eu achei tão lindo, eu gostaria até de ler para vocês um pedaço. É, não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa nas pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos, que eles sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais do que simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da misericórdia divina. E a frase final: previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do nosso semelhante. Ah, eu queria encerrar essa nossa conversa fraterna contando uma historinha muito divulgada no meio espírita que eu ouvi há muitos anos
e que eu guardo com especial carinho no meu coração. É a história dos três amigos. O que ela diz é o seguinte, que numa determinada ocasião, um homem recebeu uma comunicação, um aviso de que deveria comparecer a um tribunal, à presença de um juiz muito importante. E ele ficou sensibilizado, emocionado, inseguro, um pouco até amedrontado com a seriedade do momento. Então, ele procurou um amigo e falou para esse primeiro amigo: Eu tenho que comparecer na presença do juiz. Você pode ir comigo? Aí o amigo, que era amigo de verdade, que gostava dele, disse: Ah, fulano, eu gostaria tanto, mas eu não posso. Mas olha, para você sentir o meu apoio, eu vou providenciar um carro muito bonito, um terno muito elegante, para você comparecer lá no dia com boa figura. Ele sentiu a demonstração de amizade do amigo, mas continuou com a mesma carência. Então ele procurou um segundo amigo. E o segundo amigo também, fraternalmente, disse para ele: Ô, fulano, eu gostaria tanto de ir com você, mas eu não posso. Eu posso te acompanhar, mas só até a porta do tribunal. Dali para frente, não posso continuar com você. Ele também sentiu a demonstração de carinho e de amizade do amigo, mas continuou com a mesma carência, com a mesma necessidade de apoio. Aí ele procurou um terceiro amigo e falou para esse último amigo que tinha o encontro, que precisava de ajuda. E esse amigo falou: Fique tranquilo, eu vou com você, eu fico com você, e se preciso, até falo por você. E agora vem a interpretação parabólica da singela historinha. O primeiro amigo simboliza o dinheiro. Na hora que nós desencarnamos, na hora que nós temos que comparecer à presença do juiz maior da vida, o que é que o dinheiro pode fazer por nós? Pode nos dar um carro fúnebre muito moderno, muito chique, pode nos dar um terno elegante, mas a gente segue sozinho. O segundo amigo simboliza a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, que podem ir conosco só até a beira da sepultura. Dali para frente a gente segue sozinho. E o terceiro amigo significa a nossa vivência cristã, a nossa reforma íntima, o bem que fazemos, o amor que vivenciamos, os valores espirituais efetivos que nós vivenciamos, desenvolvemos. Esses sim vão conosco, ficam conosco e falam por nós quando necessário. É uma historinha muito singela, mas que deixa bem claro para cada um de nós, para a nossa consciência, qual deve ser o nosso padrão de conduta, de comportamento no dia a dia. Então, vamos viver com muito cuidado, com muita cautela, um dia de cada vez. Vamos procurar, como eu disse ainda há pouco, não nos estressarmos, não nos preocuparmos excessivamente pelos problemas do amanhã. Repito, isso não é acomodação. É fazer o possível e confiando em Deus, entregando a Deus e orando, buscando inspiração, buscando ajuda. A prece, meus queridos, é de um valor extraordinário. Cada vez que a gente ora, a gente abre verdadeiros canais luminosos de ligação com o alto. E o problema continua, porque a lição, o problema entre aspas, a, porque é a lição necessária para o nosso crescimento espiritual. Mas quando nós oramos, nós recebemos energias positivas e luminosas que vão nos ajudar a administrar melhor, a lidar melhor com a situação delicada, né?
Estejamos sempre muito atentos para viver o presente, valorizando cada dia, cada momento. Eu já tenho comentado com vocês, mas peço licença para repetir uma frase preciosa de Emmanuel que eu guardo como joia no meu coração, em que ele diz: tempo é tesouro divino em nossas mãos, mas contudo somente vale se nós lhe dermos valor. Não adianta viver 60, 70, 80, 90 anos se nós não soubermos aproveitar a bênção de cada dia, a bênção das horas, dos minutos para fazer coisas adequadas, corretas. Principalmente, precisamos, depois de uma reflexão como essa que estamos fazendo aqui, não mais nos deixarmos carregar o peso extra das aflições, muitas vezes desnecessárias. O que é que eu quero dizer com aflição desnecessária? Eu fico angustiada, eu não durmo, eu não como, eu não consigo tirar aquela ideia da minha cabeça, e às vezes é um problema que nem vai acontecer. Aquilo que eu parecia que ia ser uma coisa complicadíssima na minha vida se dissolve. Então, todo esse meu desgaste anterior foi completamente desnecessário, desgaste psíquico e emocional. Então, na hora das nossas preocupações, das nossas aflições, passamos a nossa prece, entreguemos para o nosso anjo guardião, para os benfeitores amigos, para Jesus, pedindo que nos inspirem, que nos deem lucidez, enfim, competência para lidarmos bem com aquilo, sem que prejudiquemos o nosso dia a dia, né? É um grande segredo da vida, repito, não focar o problema, focar a solução. E para isso é preciso que nós estejamos sempre alertas em relação à fé, em relação à confiança. E entregar. Essa lição da entrega é tão importante. Vejam que Jesus já nos ensinou isso há 2000 anos atrás, quando ele ensinou o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Eu não tenho que discutir os desígnios de Deus, eu só tenho que manter a minha fé, fazer a minha parte, mobilizar os recursos possíveis e aceitar os desígnios de Deus, né? Então, agradeçamos a Deus por esse momento de reflexão, por essa oportunidade de renovação dos nossos valores de vida, mas que isso não fique só no nível intelectual, que nós possamos modificar a nossa conduta, modificar o nosso olhar, controlar as nossas emoções, administrar bem as nossas emoções, os nossos pensamentos, dentro desses padrões de fé racional. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada pela palestra linda. Alguém quer comentar? Alguém tem alguma pergunta antes da gente continuar? Eu tenho alguns comentários para passar para vocês que eu quero que a gente repense um pouquinho algumas coisas aqui. Ninguém tem nenhum comentário, nenhuma perguntinha? Então eu queria que a gente pensasse agora na lei, nessa lei de conservação, lei divina, e a gente pensasse, a gente já fez aquela analogia das leis divinas, a nossa ligação em relação ao Pai, a nossa em relação ao outro e a nós mesmos. E a terceira parte é nós em relação a nós mesmos. Eu queria que vocês pensassem a lei de conservação, como ela está ligada a outras leis divinas ou naturais. Quem pode me dar um exemplo?
E não vai falar destruição. Uhum. Lei de, como é que é? Ah, Amor e Só, caridade. só um instantinho. Obrigada, Thaís. Rubi, a minha pergunta é: a gente sempre tenta fazer uma reflexão de como as leis elas estão entrelaçadas entre si. Lembra todas as leis, as 10 leis morais, a pilastra, a CD que a mamãe explicou, né? E aí, então o que eu quero é pensar na lei de conservação. Pensa numa lei que ela está diretamente ligada à lei de conservação. Fala, Thaís, de novo. A lei de amor, justiça e caridade. Uhum. Quer comentar por quê? Eu acho que principalmente essa da conservação, essa questão da caridade, né? De saber essa questão de doação até de bens materiais, assim. A gente tem aquela própria frase ali de não deixar nossa casa um museu, de não ter supérfluos. Então, o que está demais aqui pode ser o que o outro necessita. Uhum. Eu acho que tem tudo a ver. Obrigada, Thaís. Mais algum comentário? É muito importante a gente lembrar que as leis divinas se aplicam tanto ao aspecto material da nossa vida, como ao aspecto moral, espiritual também, né? São igualmente importantes. É isso que eu estava pensando sobre a lei da adoração, que aí é Uhum. essa parte moral, eu acho, né, de não essa parte material da caridade, da doação, mas a parte moral de saber o que precisa ou não e os limites. É, E até o amor ao nosso corpo, o amor à vida, né? Que a gente sabe que o maior uhum. presente que a gente recebe de Deus é a vida aqui. É. É o cuidar do corpo e do espírito, né? Uhum. E aí eu coloquei algumas coisas, eu refletindo sobre isso enquanto. Quer falar alguma coisa, mamãe? Não, Por exemplo, a lei de liberdade, né? Então, como é que eu estou cuidando do meu corpo? Como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio para eu saber cuidar de mim, né? Que é uma coisa importante. Eu estava escutando uma palestra hoje, preparando para o estudo de André Luiz, e eu vi que a Organização Mundial da Saúde fala que cerca de 1 bilhão de pessoas hoje sofrem no mundo, sofrem de depressão e ansiedade. 1 bilhão. Então, quando eu penso em termos de lei de conservação e lei de liberdade, eu posso pensar o que é que eu estou fazendo para minha saúde mental? Porque essa conservação aí, como a, a Thaís estava falando, ela tem um aspecto da caridade material e da caridade moral, né? Não adianta eu simplesmente sobreviver, eu tenho que viver bem para eu poder servir, né? E aí a gente junta com outra lei. Qual lei? A do progresso, exatamente, Mari. A do progresso. Por quê? Porque existe uma razão para eu estar aqui. Eu não vim cair de paraquedas. Cada uma de nós aqui é uma pecinha de um quebra-cabeça que, se a gente não fizer a nossa parte, aquela pecinha do quebra-cabeça, ela vai ficar vazia. Então, eu não posso ser um peso para a sociedade, né? E se eu não cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, né? Eu como espírito eterno, eu vou bombardeando. Então, eu consigo pensar na lei de progresso, eu consigo pensar na lei de liberdade, uma coisa que a Thaís falou, que é quando eu tenho demais, falta para o outro. E aí a gente vai para outra lei, que é a lei de sociedade. Isso aí, Mari. A lei de sociedade. Mari, tira do mundo. Por quê? Porque o, a humanidade é um organismo.
respirante, né? O nosso planeta ele não vai evoluir se cada um de nós não fizer a nossa parte. A hora que eu menosprezo a conservação do outro ou a minha, eu estou lesando esse organismo vivo que é a humanidade aqui da Terra, né? E a outra coisa para a gente pensar, que está diretamente ligado, já que eu não posso ser um peso para a sociedade, o que que eu preciso? Qual que é a outra lei? Trabalho. Trabalho, né? Então, aí a gente vê como as coisas vão alinhavando uma nas outras, né? Como é importante a gente entender que existe toda uma sinfonia por trás dessas leis morais, É dessas 10 leis um morais. desdobramento da lei do amor, né? Sem dúvida. Outra coisa que eu queria comentar é, olhando aqui o livro dos Espíritos, eu sugiro que todos, ó, sempre que a gente estiver estudando uma lei, que vá lá, né? Porque a gente vem aqui, a gente dá uma pincelada em uma hora o que está escrito no livro dos Espíritos. Às vezes ele pega um pouco da Gênese, às vezes ele pega um pouquinho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí, falando do necessário e do supérfluo, fala assim: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Aí ele fala assim: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou os limites, mas os vícios alteraram a sua constituição. E aí ele cria necessidades que são irreais. E aí, a hora que a gente cria essas necessidades que são irreais para a gente, quando o que é supérfluo passa a ser necessário, alguém fica com a conta no vermelho, né? Que é mais ou menos o que a Thaís Sim. estava falando. Eu E a acho que gente embarca de mala vazia. E às vezes essa conservação, a lei de conservação, pode ser vista de uma forma ecológica, por exemplo, quando eu estou lavando a mão, né? Eu ligo a torneira, a água, que talvez seja o elemento mais importante para a nossa vida, e aí eu ligo e deixo a água rolando lá e eu esqueço da água. Mas só vai entender o valor da água, muitas vezes, quem não já passou por falta d'água. Agora, até nesses aspectos, eu vou ser responsável quando ele chegar do outro lado, né? Porque quando eu abuso do que é necessário, eu me endivido com a lei de Deus. Você me fez lembrar uma palestra do Divaldo, em que ele contou que ele de manhã escovava dente e fazia barba com meio copo d'água. Você vê que respeito pela natureza, né? Uhum. Esse deixar a torneira aberta, deixar a lâmpada acesa desnecessariamente, jogar comida fora, isso tudo é desamor, é desrespeito à natureza. Outra coisa que eu queria comentar, que já me fizeram essa pergunta outra vez, está na pergunta 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Acho que foi a Thaís que me fez essa pergunta. Eu posso comer carne? Acho que foi. Não, foi a Thaís mesmo, porque lembrei que é gaúcha que gosta de churrasco. Aí a resposta na pergunta 723, que está falando de uma forma mais bonita, é o que eu respondi para a Thaís. Na nossa constituição física, a carne ainda é importante, né? Então, para algumas pessoas, como eu, se eu não comer carne, eu fico anêmica. Por mais que eu queira virar de vegetariana, eu não posso. Mas aí ele fala que a gente tem que se alimentar de acordo com a nossa organização, sem exagero. Então não é para comer 800 gramas de carne. A gente não precisa disso. A gente precisa de 120 gramas, 150 gramas. E aí vem o abuso, né? E aí, a hora que eu abuso do alimento, eu firo o meu corpo físico, né? Outra coisa que eu queria comentar aqui, que a gente está falando aí, lei de conservação, e depois, nesse mesmo capítulo,
fala das privações voluntárias e mortificações. E eu pensei na quaresma que nós estamos agora, né? Muitos de nós temos aí nossas raízes católicas, e aí a gente pensa, não, então agora eu vou fazer a promessa e não vou tomar café durante 40 dias. Ou não vou comer chocolate. Ou eu não vou tomar o chimarrão. Normalmente a gente escolhe alguma coisa que a gente gosta bastante, né? Agora eu vou perguntar para vocês, que diferença faz para Deus se eu estou tomando café ou não estou tomando café? Se eu estou tomando chimarrão ou não estou tomando chimarrão? Se eu estou comendo chocolate ou não estou comendo chocolate? Então, essa abstinência, que é um exercício importante, Viviane, só um instantinho, tá? Abstinência que é um exercício importante, porque traz a disciplina, porque traz a reflexão, mas não é a abstinência física. É abstinência moral. Então, durante 40 dias eu não vou falar mal de ninguém. Durante 40 dias eu não vou brigar com meu marido. Durante 40 dias eu vou fazer voluntariado todo santo dia. Durante 40 dias, toda sobremesa que eu tiver vontade de comer, todo café que eu tiver vontade de comprar no Starbucks, eu vou pegar o dinheiro e eu vou doar para um shelter. Aí é diferente, porque eu estou revertendo a minha abstinência em relação ao próximo, né? Viviane, o jejum que Jesus estava falando era o jejum moral, não era o jejum de comida. É que nem a história do lavar a mão. Não é o que Jesus fala, não é o que entra pela boca que faz o homem mal, é o que sai. Então, esse jejum que foi mal compreendido ao longo dos anos, porque muitas vezes a gente se apega à letra e não entende que a mensagem está por detrás dessa letra, fica pensando, não, mas se eu jejuar durante X dias, eu tô salvo. Mas aí eu mato, aí eu traio a minha esposa. Cadê o jejum, gente? Então, é para a gente trazer aí para o nosso consciente do o que é importante, qual que é a base. Se eu for resumir a mensagem de Jesus em uma palavra, qual é? Qual é a mensagem de Jesus, pessoal? Amor. Amor. E é isso que eu tenho que me apegar. Então, o jejuar muitas vezes é o nosso exercício de autoconhecimento, de reforma íntima e de modificação moral. E está muito alinhado com a aula que eu vou dar daqui a pouquinho. E também não adianta nada a gente fazer tudo isso na quaresma, né? Ficar 40 dias sem fazer alguma coisa, depois 320 dias do ano, você continua fazendo tudo errado, né? Quer dizer, e normalmente a gente vai escolher aquilo que a gente sabe que faz mal, mas a gente só vai E fazer naquele volta. momento. Aí volta. E aqui está Exatamente. escrito que o que a gente tem que pensar é que a gente tem que colocar para dentro aquilo que faz bem para o nosso corpo, né? Então, se eu tentar comer o mesmo volume de comida do que o meu filho de 15 anos, gente, eu vou virar um elefante. Eu não vou ficar bem. Por quê? Porque ele corre 5, 10 quilômetros por dia, não dá. E ele tem um metabolismo maluco, né? Então, para todo mundo que tem adolescente em casa, entende direitinho o que eu tô falando. Então, a gente tem que, cada um, adaptar nas nossas necessidades. De repente, eu tenho pressão alta, então eu tenho que entender que eu não posso comer sal, mas sei lá, a Nádia pode comer sal, mas eu não posso. Então, essa consciência da gente valorizar a vida, essa valorização da vida é muito importante. A outra coisa que eu queria comentar, só para fechar, em relação à lei de conservação, é a sintonia, que parece que é uma coisa que não tem nada a ver com o resto do que a gente está falando aqui. Mas, gente, a gente está passando por um momento de noite da humanidade. Não é novidade para ninguém, né? Desrespeito em relação ao próximo, as pessoas serão tratadas como corpos, desvalorizadas, independente
dos seus valores morais, né? Então, se a gente tem que pensar nesse momento o nosso papel, o como é que eu tenho que pensar, o como é que eu tenho que agir. Por quê? Porque no momento da transição planetária, e eu até mandei para vocês aquele pedaço do livro Veredas, esqueci o nome dele. Cadê o livro aqui? Desculpa, do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, pensando a coragem que a gente precisa ter para viver no momento que a gente vive hoje. É um momento difícil. É um momento difícil em que a humanidade está doente. Um oitavo da humanidade está completamente desarticulada. Está vivendo baseado em remédio de tarja preta. Uhum. E eu não estou dizendo que não precise usar. Quem precisa usar tem que usar, não é isso que eu estou falando. Né? A gente tem a medicina aí para nos ajudar a viver melhor, Aí, certo? Mas o que eu estou dizendo é que o mundo, as pessoas estão doentes. Com isso, a nossa sintonia como planeta, em vez da gente estar se ligando com as esferas celestes, com os benfeitores, que poderiam estar ajudando a gente na nossa aceleração para uma mudança para um mundo melhor, um mundo onde as doenças sem cura não existem, um mundo onde as guerras não existem mais, um mundo onde a gente se preocupa em ter menos necessidades e ajudar mais o próximo, né? A gente acaba, pela nossa sintonia, doente, como estamos, planeta doente, a gente se sintoniza com esses 2/3 da população de espíritos que estão desencarnados, né? A gente sabe que 1/3 está encarnado, 2/3 estão desencarnados, que estão no umbral nas trevas. Então aí vira uma simbiose de que em vez de eu buscar ideias boas, eu vou olhar na rede social ou no ChatGPT e vou ver lá formas como eu posso cometer suicídio, ou formas como eu posso me mutilar. E aí a gente vê de novo crianças cometendo suicídio, ou pessoas indo com armas por uma escola para matar gente, sem razão. Então, o vigiar e o orar nesse instante é muito importante. Todo mundo que está aqui tem mediunidade, ou seja, uma mediunidade mais ostensiva, ou uma mediunidade para poder fazer um atendimento fraterno, ou trabalhar na parte doutrinária, na parte de conversa com os espíritos, né, numa sessão mediúnica. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Então, nesse momento de turbulência, em que a gente liga a televisão e a gente vê Irã sendo bombardeado, destruído, a gente vê mais milhares de pessoas sendo mortas, cada uma dessas pessoas tem uma família. Cada uma dessas pessoas teve um pai, teve uma mãe. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está olhando, para a gente não se envenenar, para a gente não se desesperar, para a gente não perder a esperança. Como a mamãe falou, Jesus está no leme, Deus é Pai, a gente não é desamparado. Então pode estar acontecendo todo esse caos. Vai piorar antes de melhorar? Vai. Mas a gente, como trabalhador da última hora, a gente tem que ser aqueles que ficam levantando a bandeirinha e falando: vamos lá, vamos fazer direito, vamos fazer direito. Tá difícil, mas vamos fazer direito, tá bom? Isso faz parte da lei de conservação. Fala, mamãe. Essas considerações que a Ana trouxe, importantíssimas acerca do aspecto material da nossa vida,
automaticamente nos lembram que o aspecto espiritual é muito mais importante. Ontem a Letícia fez uma palestra linda, ficou gravada, né, Ana? Quem puder, assista. Quem não assistiu, assista, porque mostra que se nós temos essa responsabilidade sobre o aspecto material, sobre o aspecto espiritual, a responsabilidade é muito maior. Algum comentário antes da gente encerrar? Bom, vamos agradecendo aos mentores dessa casa, aos mentores dos outros centros que nos sustentam, que nos inspiram, que nos fortalecem, para que eles nos ajudem, Senhor, a viver melhor, a viver bem, que nós saibamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa que está aqui, para que a gente saiba cuidar bem da nossa vida, para que a gente saiba ter olhar para o próximo, para que a gente consiga olhar para o nosso armário, pensar o que é que eu posso doar, para que eu possa pensar durante o meu dia e pensar como é que eu posso usar o meu tempo de uma forma melhor, não só para mim, não para ficar vendo televisão ou para passear, mas como é que eu consigo ajudar o outro? Como é que eu consigo tocar o coração do outro? Ampara-nos, Mestre, nós que somos servidores da tua seara, para que nós saibamos dar aquilo que nós temos de melhor e aproveitar essa oportunidade bendita que temos nas mãos. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa todos aqueles que sofrem dores morais ou físicas. Abençoa todos aqueles que passam por perdas profundas, que agora se encontram em guerras. Ilumina a mente dos governantes, Senhor, para que eles entendam de uma forma mais profunda a sua responsabilidade para com o povo, não só o seu povo, mas o seu papel perante a humanidade. Ilumina o nosso planeta tão lindo, para que haja esperança, otimismo, amor entre os homens, pois todos somos irmãos. Abençoa essa casa, que abre as suas portas a todos aqueles que buscam. Abençoa cada um dos nossos lares e os nossos familiares, e protege-nos, Senhor, de todo o mal. E com isso, agradecidos que estamos, vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.